Olá, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu me chamo Eriton Tenório e estou aqui para falar de algo muito importante para você que coordena um grupo de oração da Renovação Carismática. E eu sou membro da Renovação Carismática há 15 anos e já coordenei o meu grupo de oração durante 2 anos. Logo depois assumi a coordenação diocesana, né, do movimento Renovação Carismática. E estou atualmente coordenando e encerrando o meu segundo mandato da coordenação diocesana. E com base nas dúvidas e no surgimento de mais novos grupos de oração, né, nós sentimos a necessidade de contribuir de uma forma direta para o núcleo do grupo de oração. Então eu estou aqui com um material disponibilizado pela própria Renovação Carismática, RCC Brasil, é o material Orientações para Núcleos de Grupo de Oração da Renovação Carismática Católica do Brasil. Então é um material que você pode encontrar no site rccbrasil.org.br e muito baratinho, bem menos, não lembro o valor, mas bem menos do que R$ 5, R$ 4 e pouco. Então você compra, você pode comprar para cada membro do teu núcleo, enfim. É um material muito bom, bem assim, curto, né? É um livrinho, um livreto, mas com orientações básicas e super importantes, indispensáveis para a formação e a estruturação de um núcleo, de um grupo de oração. Então, talvez eu esteja falando aqui para um coordenador de grupo de oração de uma outra diocese ou de um outro estado, enfim. Mas a minha intenção, a intenção da equipe RCC Diocese Pesqueira é contribuir para que esse material possa chegar de uma outra maneira também até você, tá certo? Então nós vamos começar. Eu vou sempre ler para você o que está aqui, né? E marquei algumas coisas, anotei alguns pontos para que eu possa estar passando para você. Então, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo onde a gente vai trabalhar dois módulos. O primeiro módulo é o que é o núcleo de serviço do grupo de oração. E o segundo ponto, né, o segundo módulo que a gente vai ver também nesse vídeo é como deve ser o discernimento da escolha para a escolha dos membros do núcleo do grupo de oração. Então tudo isso são vários temas e a gente vai tentar, né, compactá-los em vídeos, não sei, talvez 10 vídeos, e é um material que vai chegar para você de uma outra forma. Vai despertar um interesse muito maior em você ter o seu material para você e para todo o seu núcleo. Então, de repente, para você que acabou sendo eleito pelo Senhor, chamado pelo Senhor, e de repente sou coordenador de um grupo de oração, então e aí, o que fazer? Né? E aí o que fazer? A Renovação Carismática ela dá todo o suporte, né? Você não está sozinho. Eu também fui um coordenador de grupo de oração, hoje eu coordeno uma diocese com mais de 35, estamos chegando aos 40 e poucos grupos de oração, né, nessa faixa. Então, um material dispensável. Então vamos lá. Sem muitas delongas, vamos direto ao ponto. O que é o núcleo de serviço do grupo de oração? O núcleo de serviço é uma das diversas equipes que trabalham em prol do bom funcionamento do grupo de oração. Compõe assim a grande equipe de serviço. O núcleo é essencial para a unidade e fidelidade do grupo de oração, a identidade e espiritualidade da RCC. Ele é a instância de pastoreio e de discernimento, por excelência, do grupo de oração, sendo o primeiro responsável por cada ovelha confiada pelo Senhor, aquele aprisco, assim como pela escuta profética, para direcionar o povo conforme a vontade de Deus. É sabido que o grupo de oração é marcado pela espontaneidade da oração, louvor, ação de graças, ato penitencial
entrega, escuta, oração com a palavra, cura, libertação e etc. É um espaço privilegiado para que a efusão do Espírito Santo ocorra verdadeiramente e vidas sejam transformadas, impactadas pelo Senhor, impactadas pela ação do poder do Espírito Santo. O grupo de oração é, assim, a principal expressão da RCC, a célula fundamental do movimento. Tudo na RCC converge para os seus grupos de oração. Entretanto, não é demais dizer que tudo isso será assegurado por um núcleo de serviço coeso, unido, bem articulado, cheio de discernimento, revestido da autoridade de Jesus Cristo, cheio de amor pelas ovelhas, pelo grupo de oração, pela renovação carismática no seu todo. Falando no amor, é importante frisar que somente conhecendo se ama. Somente conhecendo que se ama. Nesse sentido, todos os servos do grupo de oração, mais especificamente os servos do núcleo, devem ser comprometidos com a formação continuada, de modo que, conhecendo melhor, amem mais a igreja, a RCC, o grupo de oração, a missão de pastorear, para, a partir de si mesmo, conduzirem outros a esse processo de crescimento de discipulado. A formação, portanto, é um meio eficaz para amar mais a Deus e a sua obra, além de ser uma capacitação essencial para todos os servos e servas de Deus. A formação adequa, assim como outros atributos, humildade, amor entranhado, fidelidade, vida de oração, disponibilidade, etc. É matéria-prima a ser utilizada pelo Senhor para realizar grandes coisas. Olha só, que interessante. Então vamos comentar um pouco. Claro que o próprio texto já vem dizendo tudo para nós. Mas eu anotei alguns pontos aqui, 5 pontinhos desse primeiro módulo, que é interessante, né? E a intenção desse vídeo é trazer para você sugestões de como você articular muito bem o seu grupo e trazer, né, estender o que esse material pode trazer para nós, para dentro do seu grupo de oração, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu anotei foi a gente percebe que o núcleo de serviço de um grupo de oração é um ponto de unidade de pastoreio, né? Um ponto de unidade de pastoreio, da manifestação também do amor de Deus. Então vamos pegar essas duas palavras, unidade e pastoreio, que eu coloquei de propósito, que nós encontramos também no texto. E aí eu grifei o seguinte, o núcleo é essencial para a unidade e fidelidade do grupo de oração, a identidade e espiritualidade da RCC. Veja, ele é essencial para a unidade, para que o seu grupo de oração, que é da renovação carismática, esteja em comunhão, esteja em unidade com o movimento Renovação Carismática, reconhecido pelo Vaticano, né, um movimento internacional na Igreja Católica, para que o seu grupo de oração, é só um parênteses, é bom a gente perceber algo, que na nossa igreja as coisas caminham de forma não simplesmente uniforme, mas em unidade, em comunhão. A gente sempre gosta de lembrar a missa que é celebrada aqui, né, em Pernambuco, Brasil, aonde você estiver, é celebrada lá no Vaticano, né? Então a gente vê a unidade da igreja, não é cada um por si e Deus por todos, não, é uma unidade, né? Há toda uma hierarquia de propósito para que haja, né, também essa unidade no falar, no pregar, no cantar, enfim. Então, o núcleo de serviço, meu irmão, minha irmã, ele é essencial para a unidade e fidelidade do grupo de oração à identidade original, a sua identidade matriz, né?
Então, depois que eu assumi a coordenação diocesana, eu encontrei muitos grupos de oração onde a gente via que não tinha cara de grupo de oração da renovação carismática. E graças a Deus, né, Deus tem nos dado a graça de ir lá com paciência, com mansidão, orientar, porque também ninguém erra porque quer, né? Ninguém nasce sabendo. Então, tem sido um trabalho de ir lá somente orientar. Por isso que o título do próprio livrinho já traz em si, né, orientações. E nós estamos facilitando para você essas orientações, adiantando para você. Então, veja, essa unidade, né? Precisamos resgatar essa unidade. Às vezes nós encontramos grupo de oração que tem saído dessa moção, às vezes não sabe nem qual é a moção que a renovação carismática está vivendo no Brasil. E todo ano tem uma moção específica para cada ano. Então, às vezes não sabe quem é a liderança, né? Não sabe quem está coordenando a diocese, o Estado, o presidindo a instância nacional, enfim. Então, nós vamos saindo dessa comunhão, saindo, e depois nós vamos perceber que o nosso grupo de oração ele perde esse cara. Então, o núcleo ele carrega essa responsabilidade de colocar o grupo de oração em unidade direta com a instância maior nacional e todas as outras, a renovação carismática no mundo inteiro, né? Então vamos lá para o próximo ponto. Eu anotei aqui também lugar da escuta profética. Esse nome, essa palavra, esse termo, né, bastante conhecido na renovação carismática, mas pouco vivenciado, infelizmente, por muitos núcleos de grupo de oração. Talvez eu esteja falando para você e você percebeu, você vai perceber ao longo dos vídeos, que você nem tem um núcleo de um grupo de oração. Mas você vai perceber a importância de fazer essa escuta profética com o seu núcleo do grupo de oração, né? É interessante, eu gosto sempre de falar, né, para os meus os membros da equipe diocesana e também para os coordenadores de grupo. Quando eu era coordenador de grupo, cometi uma série de erros e um dos erros que eu cometi, eu reunia na reunião de núcleo, eu acabava convidando, como o grupo não era pequeno, né, não tinha tantas pessoas, eu convidava todo mundo para participar daquela reunião de núcleo e depois eu fui perceber que, né, com base no material da renovação, eu fui perceber que estava tudo errado, né, e a gente vem consertando. E hoje, graças a Deus, o meu coordenador, né, faz tudo certinho lá, nós temos a nossa reunião de núcleo, só com o núcleo, as pessoas. Mais para frente você vai perceber quem serão essas pessoas para você formar o seu núcleo. Inclusive para você que ainda não tem o seu núcleo de serviço, né? O núcleo de serviço do seu grupo de oração. Então vamos lá. Lugar da escuta profética, discernimento. Essa palavra ela é muito forte. E aí a gente vai ver. Ele é o núcleo de serviço, ele é a instância de pastoreio e de discernimento. Veja que essa palavra pastoreio ela aparece no primeiro ponto que eu anotei. Eu acabei nem falando dela, né? Acabei não falando dela, mas vou falar agora. Pastoreio é um lugar, né, de pastoreio. Meus irmãos, o núcleo de serviço, que é uma parte uma parte dos membros do grupo de oração, né, ele é responsável, uma das responsabilidades é pastorear as ovelhas que o Senhor confia nesse aprisco, que é o nosso grupo de oração. A gente costuma dizer também que o grupo de oração ele é a hospedaria, aonde Jesus, que é o bom samaritano, vai trazer aquele homem doente que foi assaltado, que bateram nele, para que ele seja cuidado. E nós, coordenadores, assumimos o papel do dono da hospedaria, que vamos lá, né, com aquilo que Jesus nos deixou, cuidar daquele irmão, daquela irmã. Então, pastoreio, essa palavra pastoreio, às vezes a gente confunde muito e a gente fica muito com aquela palavra liderança, liderança na cabeça, e às vezes a gente acaba exercendo uma liderança cheia de autoritarismo, mas na frente a gente vai ver falando da autoridade de Jesus, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas não tem nada a ver com o autoritarismo que muitas vezes a gente tem visto por aí. Então, o, o núcleo de serviço de um grupo de oração, ele é a instância de pastoreio porque é para cuidar das pessoas, né?
cuidar, e lá no final ele vai dizer assim, né? Conforme a vontade de Deus, instruir aquele povo conforme a vontade de Deus. Por quê? Aliás, se é conforme a vontade de Deus, conforme o coração de Deus, eu preciso primeiro escutar o que é que Deus quer para a vida daquele irmão. É outra coisa que às vezes a gente vê, né? Até tem um núcleo de serviço muitas vezes, mas o núcleo de serviço é aquele núcleo que diz: você não pode fazer isso, você não vai fazer isso, você. E às vezes é só a minha vontade, né? A vontade do meu Espírito Santo, não é a vontade de Deus. Então, é conforme a vontade de Deus. Por isso que é a instância de pastoreio e de discernimento por excelência, né? Sendo o primeiro responsável por cada ovelha confiada ao Senhor, né? E aí, assim como pela escuta profética para direcionar o povo de Deus conforme a vontade de Deus. Então é conforme a vontade de Deus mesmo. Outro ponto que eu anotei, né, foi o terceiro ponto, lugar de efusão no Espírito Santo. Lugar de efusão no Espírito Santo é uma característica muito forte dos nossos grupos de oração, o batismo no Espírito Santo, a efusão, transformação de vida. Então, o núcleo de serviço, ele carrega as responsabilidades maiores e também da efusão. Deve ser vivenciado no seu núcleo de grupo de oração, nas reuniões de núcleo. Vocês devem pedir, né, uma nova efusão, um batismo do Espírito Santo para os irmãos, um refrigério, pedir a unção do Espírito Santo sobre cada um rezar pelo outro, pedindo essa efusão no Espírito Santo. Então ele deve ser o lugar da efusão no Espírito Santo. E aí eu grifei aqui, né? É um espaço privilegiado para que a efusão do Espírito Santo ocorra verdadeiramente e vidas sejam transformadas, impactadas pelo poder e a ação do Espírito Santo. Então veja, nós somos responsáveis pela transformação de vida de pessoas, mas também a nossa, primeiro a nossa. Primeiro a nossa deve ser transformada. E lembre-se sempre que nós estamos sempre em construção, né? Em construção. Deus está sempre nos reformando, nos transformando e nós caminhamos uma trilha, né, progressiva na presença do Senhor. É assim que deve ser. Por isso que eu preciso de transformação todos os dias. Eu preciso entender isso. Porque quando eu paro no tempo e penso que eu já estou convertido, transformação já aconteceu, então eu acho que não precisa mais. E aí eu caio, né, nesse erro terrível e vou achar que é só os outros que precisam de transformação. E isso vai causar males terríveis para o núcleo desse grupo de oração. E tudo que nós vamos falando, você que é coordenador, né, nós, coordenadores, somos os primeiros, temos que ser os primeiros a praticar. Nós somos mais cobrados. Aqui muito foi dado, muito será cobrado. Então vamos lá. O terceiro ponto, já falei, a efusão, lugar de efusão no Espírito Santo. Quarto ponto, lugar da autoridade de Jesus. Veja bem, lugar da autoridade de Jesus. Olha só que é interessante, eu queria voltar um pouco antes para dizer isso. O núcleo, não é demais dizer que tudo isso será assegurado por um núcleo de serviço coeso. Olha só as palavras, coeso, unido, bem articulado, cheio de discernimento, revestido da autoridade de Jesus Cristo, cheio de amor pelas ovelhas, pelo grupo de oração, pela renovação carismática no seu todo. Veja, eu coloquei o quarto ponto como sendo o lugar da autoridade de Jesus, porque de todos os pontos que são falados aqui, o que mais se destaca para mim, pelo menos, é a autoridade de Jesus. Porque se não tiver, se não for declarada, né, esse senhorio de Jesus, e não tiver, se não estiverem revestidos, a palavra é essa exatamente, revestidos da autoridade de Jesus Cristo, nada disso vai acontecer. A gente vai ver lá Paulo falando sobre autoridade espiritual, e essa autoridade espiritual ela vem de Cristo, diretamente de Cristo. E essa autoridade, é interessante a gente perceber que a autoridade espiritual ela é relacionada, ela é para o espírito, né? É contra os espíritos, não é contra a pessoa. Às vezes a gente acha que tem que ter autoridade contra o irmão, tem que dizer não faça e ele não vai fazer. Não. Ser núcleo é ser servo.
E ser servo é estar revestido da autoridade de Jesus Cristo. Revestido da autoridade de Jesus Cristo para poder, né, denunciar, né, todas as obras, enfim. E veja as palavras, vamos revisar aqui. Um núcleo de serviço coeso, né, coerente, onde as coisas caminham, né, em unidade, né, unido, bem articulado, cheio de discernimento. Minha gente, tem tanto núcleo de grupo de oração, tem tanto grupo de oração cheio de discernimento nenhum. Essa é a verdade. E aí, meu irmão e irmã, cheio de discernimento nenhum, nós vamos parar na queda, no fracasso, né? O inimigo, ele se aproveita, né, dessas fraquezas. Então, mais uma vez, vem aqui a questão do discernimento. Cheio de discernimento. Discernimento é ouvir Deus. Para ouvir Deus, eu preciso me esvaziar. Esvaziar daquilo que eu quero ouvir, daquilo que eu quero dizer, daquilo. Então, né, eu estou até, inclusive, lendo um artigo da Renovação esses dias sobre escuta profética, que foi escrito por Marisete, da RCC de Goiás, e uma ótima formadora, inclusive, e onde ela vem ela vem falar da escuta profética, e quando ela fala do discernimento, do ouvir a Deus, e ela dá alguns passos, alguns direcionamentos. E um dos direcionamentos que ela dá é se você quer ouvir a Deus, a primeira coisa que você vai fazer, você vai estar com Jesus sozinho. Sozinho, sem ninguém, sem celular, sem música, até mesmo sem a palavra, só você e Deus. Só você e Deus. Não vai ler livro, não vai ler nada. E aí, nesse primeiro momento de escuta, você fala tudo que você tem que falar. Tudo que você tem vontade de falar, você fala. E aí, depois, você vai sentir aquela paz, aquela calmaria. E aí, onde Deus vai falar com você. Então, é muito interessante vivenciar essa experiência na prática, né? Revestido da autoridade de Jesus Cristo, cheio do amor pelas ovelhas. Cheio do amor pelas ovelhas, querendo o bem das ovelhas. Meu irmão, minha irmã, quando a gente usa essa expressão ovelhas, né, são aquelas pessoas que Deus vai mandar para o seu grupo de oração e manda sempre. Tem grupo de oração que, graças a Deus, recebe pessoas toda semana. E esses dias eu encontrei um coordenador que disse assim, mas o meu grupo de oração é assim, ele enche, enche, enche e na outra semana não tem mais ninguém. Eu disse, porque está faltando pastoreio, minha irmã. Está faltando pastoreio, vamos fazer o pastoreio, vamos montar. Na verdade, está faltando um núcleo de serviço. Porque se está faltando pastoreio, quem deve fazer esse pastoreio, se o núcleo é a instância de pastoreio, está faltando um núcleo. Ou talvez tenha um núcleo, mas o núcleo está preocupado com outras coisas. Então veja muito bem, sempre as palavras centradas, né? Sempre as palavras centradas. Amor pelas ovelhas, pelo grupo de oração, né? Não pode ser diferente. Você tem que amar, né? Você está caminhando naquele grupo de oração, e aí eu não gosto do meu grupo de oração. E está lá no núcleo de serviço. Meu Deus, para que convidaram, né? Então, você que é coordenador, você vai ver no próximo módulo como discernir a escolha dos membros. Até mesmo se você já escolheu, você pode fazer você é livre para fazer um remanejamento com base nesse material que vai te orientar, né? Então, pessoas que amam, amor às ovelhas, né? Amor às ovelhas, amor pelo grupo de oração e pela renovação carismática católica. É interessante porque ele fala amor pelo grupo de oração e amor pela renovação carismática católica no seu todo. Por quê? Porque muitas vezes eu amo o meu grupo, eu acho que a renovação carismática católica é o meu grupo. E o meu grupo, ele não tem nada de renovação carismática católica. Pois bem, então é porque eu não conheço o movimento. Eu não conheço o movimento do qual eu faço parte. E como eu vou conhecer esse movimento? E tem inúmeras formas. Através dos materiais disponíveis no RCC Shop, no site da Renovação. Os materiais disponíveis, inclusive, até tem muito material para download também. Então, muitas vezes nós não buscamos conhecer. E aí não tem como amar. Só se ama aquilo que se conhece. É isso que a gente vai ver mais na frente. Comprometidos com a formação continuada. Então, ele dá uma dica aqui. Nesse sentido, todos os servos do grupo de oração, mais especificamente servos do núcleo, devem ser comprometidos com a formação continuada. Né?
formação continuada, de modo que, conhecendo melhor, amem mais a igreja, a RCC, o grupo de oração, a missão de pastorear, para a partir de si mesmos, né, a partir de si mesmo, conduzirem outros a esse processo de crescimento de discipulado. Interessante. O último ponto, para encerrar esse primeiro módulo, que eu anotei aqui, é o lugar de formação, e é onde a gente exatamente chegou, formação continuada. Aí veja mais na frente, no próximo parágrafo. A formação, portanto, é um meio eficaz para amar mais a Deus e a sua obra. Olha só, a formação, meu irmão, se a pessoa, o cidadão que você escolheu para o núcleo do seu grupo de oração não gosta de formação, quando você promove uma formação, ele é o primeiro a não aparecer, corta. Tira ele, deixa ele lá no banquinho e chama outra pessoa. Porque é a primeira coisa. Comprometimento, né, com a formação continuada. E a formação é um meio de amar a Deus mais ainda. Estudar, meu irmão, é estudar mesmo. É pegar um documento como esse, é pegar uma apostila e estudar. Né? Estudar, você vai dar um seminário de vida, seminário de dons. Você estudar, você está por dentro. Né? Não o Espírito Santo me conduz. O Espírito Santo conduz sim. Mas o Espírito Santo é organizado. E foi ele que suscitou esse material no coração do Conselho Nacional da Renovação Carismática. Então vamos lá. Além de ser uma capacitação essencial para todos os servos e servas de Deus, a formação adequa, assim como outros atributos, a humildade, o amor entranhado, fidelidade, vida de oração, disponibilidade e etc. Meu irmão, tudo isso provém da formação. Né? Eu sou fruto de uma formação, você provavelmente que está coordenando seu grupo de oração, ou a sua diocese, ou sei lá, a região pastoral da sua diocese, você que está numa coordenação, você é fruto de uma formação. Você que está na caminhada é fruto de uma formação continuada, você continuou recebendo isso e Deus vem te conduzindo até hoje, meu irmão. Então, é isso. Né, que nesse primeiro módulo nós vimos isso, o que é o núcleo de serviço de um grupo de oração. Você pode também estar entrando em contato, né? Nós vamos deixar os contatos no final do vídeo para que você possa também mandar a sua dúvida, mandar o seu questionamento, sua sugestão, tá bom? E nós vamos agora para o segundo módulo, ok? O segundo módulo, eu quis colocar os dois de propósito junto, porque ele é justamente o discernimento de como você vai escolher cada membro de do seu núcleo de serviço. É interessante a gente frisar bem, é núcleo de serviço. Né? Núcleo de serviço, se é de serviço é para servir. Então, às vezes a gente acha, né, tem uns irmãos às vezes que é convidado e às vezes pensa que esse convite é para ser servido. Né? Então, calma aí, a primeira coisa que você tem que dizer para esse irmão, que você vai convidar, depois que você rezar, você vai ver tudinho aqui como fazer. Mas a primeira coisa é para servir que o Senhor está te chamando. Ele tem que ter essa consciência. Então vamos lá. Como deve ser o discernimento para a escolha dos membros do núcleo do grupo de oração. Inicia-se a pesca utilizando o discernimento natural, isto é, observando as características das pessoas. Constância no grupo de oração, e nas formações propostas pela RCC. Né? Formações, veja só, observando essas características, constância no grupo de oração, presença do irmão lá, né? E nas formações propostas pela RCC, frutos de verdadeira conversão, responsabilidade, né? Aceitação comunitária, vida de oração, vida sacramental. Após esta primeira etapa, entra-se no importante discernimento reflexivo que diz respeito à oração e à consulta ao Senhor acerca de sua real vontade em relação àquele ou àquela que pretende ser, que se pretende convidar. Precisamos ter em mente que o Senhor gosta de ser consultado. Aí ele dá uma citação aqui de Isaías 65:1
e Jeremias 33:3. Nesse módulo eu vou fazer um pouco diferente, eu vou comentar antes de terminar a leitura. E aí eu já vou para os pontos que eu frisei aqui. Hein? Você percebeu que ele fala da seleção, ele usa o termo pesca para definir a seleção. É uma pesca mesmo. Inicia-se a pesca utilizando o discernimento natural. O que é isso? Observar as características. As características das pessoas. É aquilo que a gente falava um pouco lá atrás. Veja só, a primeira característica que ele coloca aqui, constância no go. Constância no grupo de oração. Aquela pessoa não pode ser uma pessoa inconstante. Ela vai uma vez, ela vai quando ela quer. Né? Ela vai um dia sei lá, e 8 grupos de oração, não. Então não pode ser. Tem que ser uma pessoa constante no grupo. É o primeiro requisito apresentado aqui, a primeira característica. E depois vem, logo em seguida, a constância não somente no grupo de oração, mas ele iguala aqui, né? E nas formações propostas pela RCC. Mas atrás a gente falou da formação, que é um meio eficaz de amar a Deus. E o núcleo ele se compromete, né? Principalmente com a formação continuada. Aquela formação continuada já está dizendo que é sempre, né? Sempre precisamos estar recebendo formação e todos esses materiais estão disponíveis pela a própria RCC. Então veja só, continuando as características. Frutos de verdadeira conversão. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo e ela teve a sua conversão, né? Ela teve seu momento inicial de conversão, ela vai naturalmente apresentar frutos. Você, quando teve a sua conversão, o seu primeiro contato com Jesus, seu batismo no Espírito Santo, você apresentou sérios, né, visíveis sinais de uma nova vida. E aí a gente vai ver, né, eu costumo dizer sempre, aquela pessoa que chamava palavrão não chama mais, né? Aquele que roubava não rouba mais. Enfim, então são sinais visíveis, frutos de uma verdadeira conversão. Não é uma conversão parcial, uma coisa que foi, né, aquele, como até o Conselho Nacional utiliza a expressão também, é um pseudo-batismo no Espírito Santo. Não, é um batismo integral no Espírito Santo. É um mergulho, né? E aí a prova de que essa pessoa foi batizada, ninguém vai chegar, você não vai chegar para cada pessoa, você foi batizado, você se converteu, não. Você vai observar as características. E esse ponto é frutos de uma verdadeira conversão. Né? Então, esses frutos são visíveis, são situações que você vai ver. Até a responsabilidade, né? O ser responsável é um fruto de uma conversão também. Então, responsabilidade, a pessoa que é responsável, a pessoa que tem compromisso, que ela, né, você sabe que pode contar com aquela pessoa. Então, responsabilidade. Aceitação comunitária, é interessante essa palavra, né? Eu até estranhei no início, eu fiquei tentando entender o sentido que seria essa aceitação comunitária, mas a aceitação comunitária é uma pessoa, né, que ela é aceita pelos outros e ela também não tem como a gente separar, mas ela também aceita os outros, aceita o estar em comunidade, o todo. Mas o mais forte é essa aceitação comunitária, é uma pessoa que ela é aceita, ela é bem vista por todo o grupo. De repente você pega um irmão, ele não se dá bem com ninguém, né? E não vai ter uma aceitação comunitária, né, de todo o grupo de oração. Você escolheu uma pessoa que briga com todo mundo, que não fala com ninguém, que não dá um bom dia para ninguém, então é também uma característica a ser observada. Vida de oração também é possível você ver, né? É possível você saber, porque a vida de oração ela traz frutos e vida sacramental. O irmão, às vezes a gente vê pessoas com a dúvida, e aí eu posso chamar uma pessoa que não foi batizada para um núcleo de um grupo de oração? Irmão, faz o seguinte, antes de você convidá-lo, leva ele, sabe, para uma catequese, para ele fazer lá, ele vai ter, toda paróquia tem. Você fala com a pastoral do batismo, a pastoral da catequese, e eles vão propor ali uma série de formações para aquele irmão.
ele vai receber o sacramento do batismo, tudo na ordem certinho. Inclusive, até na vigília pascal, é batizado todos os adultos, né? Em função disso, aquelas pessoas que não receberam o batismo quando criança. Então, tem um dia especial para isso. E ela vai receber uma formação antes disso, né? Sobre o que é o batismo e tudo mais, e tudo na ordem certa. Batismo, eucaristia, confirmação, a crisma, enfim. E depois, lá na frente, você pensa em chamar ele para o teu núcleo de serviço, tá certo? Mas eu estou falando do núcleo. O grupo de oração ele pode participar, ele deve participar. Precisa participar, tá bom? Vida sacramental. Após esta primeira etapa, lembrando que essa primeira etapa é aquela questão de discernimento natural, é aquela coisa racional. Você vai olhar e vai identificar esses pontos nas pessoas que você do seu grupo de oração. E para onde é que você vai olhar em busca de membros para o núcleo desse grupo de oração? Para dentro do grupo. Você não pode escolher fora do grupo. Tem que ser dentro do núcleo. Quem está fora deve entrar no grupo? Deve entrar no grupo, mas não pode ir direto para o núcleo, né? Então tem que ter essa coerência, né? Então vamos lá. Após essa primeira etapa, entra-se no importante discernimento reflexivo, que diz respeito à oração e à consulta ao Senhor acerca de sua real vontade em relação àquele ou àquela que se pretende convidar. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei de Atos dos Apóstolos, quando Pedro sentiu a necessidade de colocar alguém no lugar de Judas, né? Judas Iscariote. E é interessante que Pedro diz assim: convém, pois, que dentre esses homens que têm estado em nossa companhia, desde o dia que Jesus foi batizado no Rio Jordão, até o dia que Jesus foi arrebatado aos céus, ou seja, né, olha a caminhada, alguém deles se torne parte conosco, né, testemunha de sua ressurreição. Então olha só que interessante. Eles, né, sugerem, propuseram, a palavra é no plural, propuseram dois. Ou seja, não foi só Pedro que sugeriu. Todos os discípulos, os apóstolos ali, eles sugeriram duas pessoas. Era o José, que tinha por sobrenome Justo, e o Matias. E eles deitaram a sorte e caiu em Matias. E você para pensar e, poxa, eles tiraram a sorte. E se escolhesse errado? Não. Veja o discernimento no Espírito. Eles tinham uma certeza. Eles propuseram, ou seja, sugeriram aqueles dois nomes, e eles tinham certeza que qualquer um dos dois tinha a capacidade de assumir. Veja bem, é uma coisa. Ter a capacidade de assumir é uma coisa. Já a vontade de Deus em relação àquele chamado específico é outra coisa. Então é exatamente isso. Aí eles deitaram a sorte, claro, mas eles não simplesmente fizeram um sorteio qualquer. Eles rezaram antes. Então isso tem um poder. Eles declararam Jesus o Senhor daquela escolha. Senhor, tu que conheces os corações de todos, mostra-nos qual desses dois escolhestes. E aí a sorte caiu em Matias. Foi vontade de Deus, porque eles pediram. Não tinha como ser diferente. Então é isso que nós muitas vezes não fazemos. E é isso que você, coordenador de um grupo de oração, precisa fazer. Depois de analisar essas características, de observar isso, né, de maneira racional, natural, depois de observar, você vai ter lá uma lista de, sei lá, 5, 10 pessoas. E depois você vai para o discernimento reflexivo, na presença de Deus. Senhor, eu tenho esses 10 nomes. Quem é que o Senhor quer chamar? Olha, Senhor, todos eles têm a capacidade, se encaixam perfeitamente nessas características. Quem é que o Senhor quer chamar? Meu irmão, sendo assim, não tem como dar errado. Deus vai falar de uma forma bem natural e tranquila no teu coração quem são as pessoas. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é, de maneira racional, identificar quem preenche essas características, ok? E aí é feito esse discernimento reflexivo que diz respeito à oração, à consulta ao Senhor, né, acerca da vontade dele em relação àquela pessoa que nós pretendemos chamar. Precisamos ter em mente que o Senhor gosta de ser consultado, né? E aí tem a palavra lá em Isaías 65:1 e Jeremias 33, no versículo 3. Depois você pega para você partilhar e ver como o Senhor, né, gosta de ser consultado. Ele precisa ser consultado. E também fica como dica Atos dos Apóstolos
capítulo 1, versículo 20, a partir do 21. Tá? E quando somos dóceis ao seu espírito, ele nos revela o que está no seu coração. Olha só que palavra. Quando somos dóceis ao seu espírito, ele nos revela o que está em seu coração. Vale lembrar o que eu falei lá atrás sobre escuta e consulta profética. Diga tudo. Diga os nomes, diga as suas vontades. Assim, eu queria que fosse esse, queria que fosse aquele, eu queria isso, eu queria aquilo. Diga tudo para Deus. Para Deus você pode dizer. E aí, depois que você falar tudo, que você se esvaziar, vem a calmaria, deixa Deus falar. E Deus vai falar. Não tem como ele não falar. Vai falar no teu coração. Amém? Importante é salientar que os grupos de oração que tiverem os ministérios formados, cada coordenador representante de ministério participará do núcleo. Entretanto, não necessariamente o núcleo será composto somente por estes. Você entendeu? Nós temos os ministérios, né? Música, pregação, intercessão, né? Então, é interessante, se faz necessário que um representante de cada ministério desse esteja na reunião do núcleo. Não somente na reunião, mas faça parte diretamente dessa equipe, né? Aí ele diz o seguinte: não necessariamente o núcleo será composto somente por estes. Você pode convidar outras pessoas também. Outras pessoas que Deus vai colocar no seu coração. Pô, mas esse cara, ele nem ele não está no ministério de intercessão, não está no ministério de pregação, não está em nenhum ministério, mas é alguém que Deus já te mostrou que você pode confiar, né? Então, você vai convidar esse irmão também, ok? Serve também, né, no caso, para... tem aquela pessoa que é o coordenador do Ministério de Música, mas de repente tem aquele músico que você confia, mas você sabe da vida dele, ele se encaixa perfeitamente nisso. Você pode convidar também. Não, porque só tem que ter um representante. Não, irmão, você pode chamar assim. Então ele se encaixa. Só para explicar que não precisa você chamar o coordenador daquele ministério só porque ele é o coordenador. Você pode chamar um representante da música, tá certo? E ele vai fazer parte diretamente. Não é obrigado a ser o coordenador do Ministério de Música, ok? Entretanto, necessariamente, como eu falei, né, o núcleo não será composto somente por estes. O coordenador do grupo de oração, em comunhão com os demais membros do núcleo, pode convidar outras pessoas, aquilo que eu já falei, conforme os critérios pessoais acima citados e elencados. Né? Tudo que já foi falado lá atrás. Já no discernimento para os novos membros dos diversos ministérios, ou seja, já tem os membros, você quer discernir outros membros, também se faz necessário o discernimento natural, onde são observadas as suas características seguindo a mesma linha do que foi citado acima. Então, aqui ele encerra, né, o discernimento em oração junto ao núcleo do grupo de oração. Ele acrescenta aqui, né, que esse discernimento de novos membros ele deve ser feito, né, em comunhão, né, junto com o núcleo, as pessoas que já compõem aquele núcleo. Claro, se você já tem. Se você não tem, vai começar tudo do zero. Bom, aqui encerra esses dois primeiros módulos, né? Eu anotei desse segundo módulo aqui as características indispensáveis, que são essas características que você precisa encontrar em cada pessoa que você vai pensar. Você vai olhar para dentro do seu grupo de oração de maneira racional e você vai olhar para aquelas pessoas que você já conhece, tá certo? Quando a gente diz olhar para aquelas pessoas que você já conhece, é interessante você perceber que o núcleo do seu grupo de oração não pode ser, não deve ser uma panelinha onde ninguém entra e ninguém sai. Então tem muito cuidado com isso, irmão. Porque isso é uma brecha, é uma porta escancarada para que o inimigo bagunce e nada dê fruto, tá certo? Então, eu anotei também aqui, escolher segundo o coração de Deus. Quando você escolhe segundo o coração de Deus, não segundo somente o que você quer, é interessante você perceber que a primeira escolha é algo bem racional, algo bem natural e no nosso jeito, né? É algo bem carne. Eu vou olhar segundo esses critérios. E o segundo discernimento que nós fazemos, o discernimento reflexivo, é diante de Deus. Dizer, Senhor, eu consegui esses nomes. Agora o Senhor é quem vai me dizer quem é que vai fazer parte. Que não é obrigado você colocar todo mundo que você viu, né? Deus vai querer alguns daqueles, não necessariamente todos.
E você não precisa de um núcleo com mais de, sei lá, 5, 7 pessoas. Vai depender muito da dinâmica, da quantidade de ovelhas no teu grupo de oração. O meu grupo é um grupo, né, razoável, um grupo pequeno, não reúne tantas pessoas, então o nosso núcleo é pequeno. Então, se o teu grupo é grande, você tem mais ovelhas, então você vai precisar de mais gente para ajudar nesse pastoreio, ok? A última coisa que eu anotei foi sobre os ministérios, né, os representantes, mas eu já falei sobre isso. Então, é isso. Nós falamos sobre o que é o núcleo de um grupo de oração, esse que foi o primeiro módulo, e o segundo módulo foi como discernir os membros da equipe. Eu espero que esteja colaborando com a sua construção, a sua articulação desse núcleo do seu grupo de oração. Se você assumiu agora, não se desespere, né? Talvez você tenha assumido, pegou uma coordenação que vinha já quase caindo, parando, e você pegou e, pô, tá nas suas mãos. Irmão, calma. Tem gente nesse grupo de oração. Deus vai levantar profetas e pessoas lá. Você só precisa olhar para dentro do seu grupo de oração. E Deus vai mostrar quem são as pessoas. Tá certo? Então, entre em contato também com o seu coordenador de região pastoral ou coordenador diocesano. Se você é coordenador de grupo na Diocese de Pesqueira, entre em contato comigo. A minha função, a minha obrigação primeiro é cuidar de você, coordenador de grupo, ir até o seu encontro, tirar as suas dúvidas, rezar junto e estamos juntos até o céu. Deus abençoe, fica com Deus e até o próximo, né? Até o próximo vídeo, onde nós vamos continuar falando sobre esse material. Lembrando que você já pode adquirir no site da RCC Brasil, tá bom? Abraço, fica com Deus.